trouxe mais uma sugestão para reaproveitarmos as garrafas PET que vêm com refrigerante. São 38 garrafas que eu utilizei para fazer este puff. São 38 garrafas que deixaram de ir para o lixo. E você pode fazer um puff como este para a sua casa ou até para vender e ganhar um dinheirinho extra. Eu sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Ah, e essa daqui é a Trufa, a minha gatinha, a mascote do canal. Então, como eu disse, usei 38 garrafas PET. É necessário que as garrafas sejam idênticas, do mesmo tamanho e formato. Então, eu corto uma garrafa, a parte superior dela, e encaixo uma outra garrafa com a tampa dentro da garrafa que eu cortei. E assim eu vou montando esse conjunto de duas garrafas, para o puff ficar bem reforçado. Então, tiro o rótulo, coloco a tampa e corto a outra garrafa nesse risco superior. Encaixo a garrafa cortada e assim vou montando esse conjunto de duas garrafas. Coloco um conjunto desse na parte central e 6 em volta dele. Passo a fita adesiva, unindo todos. Você pode fazer puffs pequenininhos assim, só com esses 7 conjuntos de garrafa. Mas marque aí sua presença. Deixe o seu like neste vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber todas as notificações de vídeos aqui publicados. Então, coloquei mais garrafas em volta e passei novamente a fita adesiva. E aí, então, está pronta a estrutura do puff. Cortei um pedaço de papelão da mesma altura que ficou essa estrutura de garrafas PET. Eu enrolo para facilitar, então, colocar em volta da estrutura. Então, assim, a gente vai quebrando a fibra, né, do papelão e fica mais fácil de envolver essa estrutura de garrafas PET. Coloco o papelão e passo fita adesiva. Medi o diâmetro do puff, que tem 52 centímetros. É importante medir porque nem todos ficam com o mesmo diâmetro. E para fazer 2 círculos de papelão, usei esta régua cheia de buraquinhos. Encontrei esta madeira na rua e fiz a régua. Mas você pode utilizar um pedaço de madeira bem fininho, dessas que vem com guarda-roupa, no fundo de guarda-roupa, para fazer então esta régua que você pode utilizá-la para fazer círculos. Veja como é fácil. Então, para fazer um círculo de 52 centímetros de diâmetro, eu medi 26 centímetros, que é o centro do círculo. Então, 26 para cada lado dá 52. Então, cortei e colei esses círculos de papelão na parte superior e outro na parte inferior do puff. Também cortei um círculo de espuma, essa espuma que vem com colchão, para colocar na parte superior do puff. Também tem 52 centímetros de diâmetro. Cortei 2 pedaços de madeira, também com 52 centímetros de diâmetro. Com a ajuda do meu esposo, cortamos 2 círculos de madeira com 52 centímetros de diâmetro. Também cortei o tecido
com 28 centímetros de diâmetro, para sobrar um espaçozinho para a costura. Também já aproveitei e risquei o local da costura. Usei este tecido que é impermeável, é um tecido Aquablock. É bom que você pode passar um pano úmido, não é necessário lavar. Colei esta manta acrílica em volta, na lateral do puff. Cortei ela uns 10 centímetros maior que a altura do puff. Coloquei a madeira, coloquei a espuma e colei com cola quente. Esse puff ficou com 42 centímetros de altura. Então, depois que cola tudo, é importante medir para, então, cortar o tecido que vai na lateral. Então, cortei 8 centímetros a mais para, né, a dobra e para a costura. Então, o tecido ficou com 50 centímetros de altura. Esse tecido eu costurei. É o que vai ficar na lateral do puff. Pespontei do lado direito para reforçar a costura. Então, marquei o círculo, né, de tecido. Fui cortando, dando esses picotes para, então, depois pregar a parte lateral. Vou dobrando e fazendo sempre ao meio, ó. Fiz 16 marcações no círculo. Então, sempre dobrando ao meio até marcar em toda a volta. A mesma coisa eu fiz na lateral. Então, dobrei ao meio e dei um piquezinho para marcar. E assim fui dobrando ao meio novamente, até atingir 16 piques desse, né? 16 marcações, para coincidir com a parte do círculo, a parte superior do puff. Feito isso, então eu fui juntando cada pique que eu dei, né, cada marcação da parte superior do círculo com a parte da lateral. Coloquei um alfinete. E assim não tem erro, né? Fica certinho a parte superior com a lateral. Você pode alinhavar se preferir. Eu coloquei mais um alfinete no meio, né, de cada 2 alfinetes que eu coloquei anteriormente. Então, levei para a máquina e costurei. E então, virei a costura, a parte, né, do avesso para baixo, para a lateral, e alinhavei para firmar, né, antes de fazer o pesponto aí na lateral também. Então, levei para a máquina e pespontei toda esta parte para reforçar essa costura. Tirei a linha que usei para alinhavar e está pronto, então, a capa do puff. Recomendo que você faça com aquelas tipo napa ou então com esse tecido Aquablock, que é um tecido impermeável e não vai sujar, né? E se começar a sujar, você pode passar um pano molhado e ele vai limpar. Usei essas tampinhas de
amaciante para fazer os pés do puff. Mas você pode comprar também esses pezinhos para sofá ou pé de puff pela internet. Coloquei este plástico para facilitar a colocação da capa. Assim ele desliza e eu coloco a capa facilmente. Este plástico é um saco de lixo que eu cortei para facilitar então a colocação da capa. E aí com grampeador de pressão, preguei na parte inferior do puff. Eu fui colocando os grampos. Primeiro eu fiz os 4 lados e depois então fui pregando em toda a volta. Para o acabamento na base inferior, eu cortei um círculo de tecido TNT. Eu só tinha o tecido branco. Eu recomendo que use um tecido combinando com o puff, mas usei o que eu tinha em casa. Depois eu pintei de preto e ficou legal. Então, dobrei ao meio e dobrei ao meio novamente para marcar os 4 pontos onde vou colocar os pés. Usei aquela régua aqui, fiz os círculos para marcar os 4 pontos. E aí, então, já está marcado o local onde vou pregar os pezinhos do puff. Colei esse acabamento com cola quente. É uma ideia muito legal para você fazer para vender. Mas é importante fazer um bom acabamento. Eu fiz os furos e coloquei os parafusos. Aí preenchi as tampas de amaciante com massa de biscuit para deixar mais reforçado. Também pode ser massa epóxi, apesar que a massa epóxi é bem mais cara, né? Se você quer saber como fazer a massa de biscuit, clique no cartão aí acima ou veja no link que eu vou deixar na descrição do vídeo como fazer a massa de biscuit. Tenho 2 receitas muito fáceis que eu ensino aqui no canal. Então, passei cola branca PVA no parafuso e encaixei as tampas de amaciante. Protegi a lateral com fita adesiva e então pintei essas tampas com spray, tinta spray preta. Também aproveitei e já pintei todo o tecido TNT de preto. Colei um pedacinho, um círculo de emborrachado EVA para o puff não ficar escorregando e não riscar também o piso. Esses são os pezinhos que você pode comprar pela internet. Também são bem legais e baratos até. Sai bem em conta. E aí está o puff pronto. Amei o resultado. E você? Comente aí. Ocupe sua mente e seu tempo com coisas boas e deixe Deus cuidar do seu coração. Mantenha calma. De nada adianta querer atropelar os acontecimentos. O que Deus tem para ti há de chegar. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o nas redes sociais e ajude a divulgar este trabalho. Assista também meu último vídeo e veja outros vídeos do canal. Te convido a seguir minha página no Facebook e também o meu Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. E muito obrigada por assistir até o final.